Todos nós iremos comparecer no tribunal de Cristo. Naquele grande dia, a minha irmã Ellen Goldwhite vai estar lá também. Os meus irmãos profetas canônicos que estão aqui no cano bíblico vão estar lá também. Você pode ter certeza, perante dos céus, dos anjos, do nosso grandioso eu sou, eu nunca me acovardei e nunca vou me acovardar para pregar o evangelho eterno, reto e direto como ele é. E repito, guarda o santo sábado do eterno, o 7º dia. Porque todo aquele que fala, amo a Deus, já é de Deus, me batizei, isso, aquilo, outro, eu vou para a igreja, eu prego e não guarda os mandamentos do nosso Pai por completo, é um tremendo mentiroso. E todo mentiroso não procede do eterno, procede do diabo. Porque eu estou aqui para pregar, não estou aqui para dar tapinha no ombro de ninguém. Eu não quero sangue de ninguém nos meus ombros. 1 João, capítulo 2, verso 3 ao 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E aí? Tiago, capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Sabe por quê? Porque são 10, não são 613 leis, não são 1 milhão de leis, são apenas 10 mandamentos. Por que Deus deixou os 10 mandamentos para nós? Porque não é um fardo. E esse é o amor dele para conosco. E é o nosso amor para com ele também. Porque se amamos, guardamos os seus mandamentos. 1 João, capítulo 5, verso 2 ao 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados, porque são 10. Ai, o sábado foi para judeu. Até Deus trabalhou no sábado. Ei, vem cá. Até Cris. Já nós voltamos aqui de novo aqui. Não acabou não. Até Cris. Porventura, a pessoa que aceita Cristo como seu Salvador continua sendo gentil, porque gentil é uma porcaria por aí afora. E tem pastor que bate nos peitos, eu sou gentil, não guardo o sábado porque eu sou gentil. Nós somos gentios. Como se gentil fosse a coisa maravilhosa do mundo, enquanto não é uma porcaria por aí afora. Cheio de pecado, cheio de imundícia, cheio de mentira, cheio de tudo que não presta por aí afora. Aí aceita Cristo como seu Salvador e está vivendo a porcariada todo dia de novo, o gentil, que é uma porcaria por aí afora. Lembra das imundícias dos gentios? Tem vídeo no canal aí. Tem vídeo no canal. E aí? Sabe por quê que eu falo para as ovelhas sair de dentro desse ninho de Satanás, como eu falo sempre, sabe por quê? Porque o meu pai deixou escrito para nós assim, ó, Mateus capítulo 24, verso 4. E ele respondeu, vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Sabe por quê? Porque uma vez enganado, morrer nesse ninho de Satanás por aí afora é um problema muito grande. É um problema muito grande. Eu falei no vídeo também anterior aí. As perguntas que me fizeram. Edinaldo, então quer dizer que todas essas pessoas que morreram sendo enganadas por aí afora, nesse meio religioso, que não guarda o sábado, que joga o sábado de Deus por terra, o 4º mandamento, zomba, sapatia, então todas elas morreram perdidas? Ei! Nós iremos comparecer no tribunal de Cristo. Nós iremos. Lembra o que eu falei antes? Cada um de nós vamos ser julgados conforme
a luz que nós tivermos. E aí? O negócio é mais sério do que o que você possa imaginar. Porque eu já vi pessoas por aí afora. Não, você não pode falar isso não, porque senão você vai estar amedrontando o povo. Nossa, a pessoa não pode aceitar Jesus por um desespero com medo. Que Deus é esse? Um Deus assombroso? Ele me diz uma coisa. De quem é as palavras que estão escritas aqui nesse livro? É minha? São tuas? Ou é dele mesmo? Porque ele fala que o pecador, de modo nenhum, vai entrar no reino dos céus. Qualquer pessoa que viver tropeçando em um só ponto da lei, torna-se culpado de todos e não vai entrar na eternidade. Aí você acha que eu, Edinaldo, eu vou pegar o sangue de uma pessoa que não quer saber dos mandamentos do meu pai, botar nas minhas costas e dizer para ela, ei, pode ficar vivendo assim mesmo, não precisa você guardar o quarto mandamento, não. Não precisa, pode viver assim mesmo na prática do pecado, pode viver que você vai para o céu. Eu dizer isso, eu falei assim, ei, você ama a Deus? Você quer aprender sobre o quarto mandamento? Você me dá a oportunidade? Você está mesmo. Porque o que mais chega para mim é pessoas falando, ai, vocês pregam demais, mas o problema é que vocês guardam o sábado. E por que você guarda o sábado? Quando começa a falar, se zanga ainda. Ainda se zanga. Agora imagine a pessoa ouvindo falar da lei do nosso pai, da lei do meu pai, inclusive o quarto mandamento, que é discutido mundo fora. E é discussão pesada. A pessoa dá as costas, se zanga, aí a pessoa morre sem aceitar. Essa pessoa vai para onde? Me diz. Hã? Vai para onde? Porque vai ser julgado, nós vamos ser julgados conforme a luz que nós tivermos. Lembra que eu falei antes? Você não falava que me amava? O meu servo foi conversar com você, você deu as costas, só foi zangada, irada. E aí? Assim como do primeiro ao 10º mandamento. Se não honrar a Deus, se adorar a imagem de escultura, se tomar o nome de Deus em vão, se não guardar o quarto mandamento, se não honrar pai e mãe, se matar, se furtar, se levantar falso testemunho, se cobiçar as coisas do próximo, morrer na prática de qualquer um desses mandamentos, não vai entrar na eternidade. Aí sabe o que eu tenho para dizer para vocês, pastores? Até mesmo vocês, meus irmãos pastores adventistas, todas as pessoas que morrer por aí afora, das minhas costas não vai ter sangue não, nas minhas costas não. Nem de vocês, nem de ninguém. O sangue de cada uma delas vai estar nas tuas costas. É isso mesmo, pastores adventistas. Lembra que eu falei que eu tiro o chapéu para o meu irmão pastor Arilton e meu irmão Luiz Gonçalves? Eu tiro o chapéu para eles. Meus parabéns, meus irmãos. Eles falam a mesma coisa que eu falo. Porventura, um pecador vai entrar no reino dos céus? Se você vê estudo que eles dão, pregações dele, as pessoas perguntam, pastor Arilton, quer dizer, se eu não guardar o sábado, eu não vou para a eternidade? Eu não vou ser salvo? Ele só apenas pergunta, eu posso te responder como uma pergunta? Pode. Porventura, o pecador vai entrar na eternidade? A pessoa se cala e se conscientiza, sabe por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. Agora, é diferente. Pega isso aqui. É diferente você ser um judeu ortodoxo, você ser um judeu messiânico, você guardar todos os mandamentos
E uma vez na vida ou está na morte por aí afora, não sei quantos anos, você trabalhar no sábado ou você comprar alguma coisa no sábado. Presta atenção nisso aqui. Você quebrou o sábado. Você cometeu um pecado e ponto final e acabou. Quer você seja pastor, quer você seja uma ovelha, seja pregador, ancião, presbítero, diácono, ancião da igreja adventista do sétimo dia, ou um judeu ortodoxo, ou um judeu messiânico. Foi lá e comprou no sábado. É um pecado. Quebrou o sábado do eterno. Pecou e ponto final e acabou. É a mesma coisa se for casado, uma escapulidinha e dar um lance por aí afora. Pecou, acabou, pecou. Comprou no sábado, deu uma escapulidinha por aí afora, cometeu um adultério, matou alguém, fez um roubo, fez um furto, fez qualquer coisa, quebrou, pecou. Se arrependeu do seu pecado, confessou o seu pecado e não peque mais. Sabe por quê? Porque se viver na prática do pecado, não vai entrar na eternidade. Por que Apocalipse, capítulo 6, verso 15 ao 17, vai ter aquele desespero? Por quê? Primeiro, ali naquele grupo vai ter um bocado que eram pastores de qualquer igreja, padres, ovelhas, pessoas que não quis saber de Deus, pessoas desviadas, vai botando tudo num pacote só, tudo que não presta. Matador, ladrão, assassino, vai botando tudo que não presta. Naquele rebanho todo ali que vão assim, ó. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Sabe quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 22, verso 11. Continue o justo a ser justo, continue o santo a ser santo. E aí sabe o que acontece? Quando nós estivermos no tribunal de Cristo, você nunca vai ver uma pregação minha por aí afora eu dizendo para alguém, continue, pode viver tua vida sem guardar o sábado. E aí eu chego para um outro mandamento. Ei, continua matando, roubando por aí afora. Continua, não tem problema não. Ei, continue desonrando teu pai e a tua mãe, não tem problema não. Ei, relaxa, calma. Ei, continua tomando o nome de Deus em vão aí, sem ter nada não. Que eu tenho para dizer assim, ó, ei, você já aceitou a Cristo como seu Salvador? Você está me perguntando sobre o sábado. Você me dá verdadeiramente a oportunidade. Eu não posso ter um tempo agora, mas você me dá o seu telefone, você me dá o seu contato, ou nós podemos marcar um dia por aí, porque eu não faço isso. De debate no meio de rua, de não sei o quê, eu não faço isso. Está me perguntando sobre o sábado? Está me perguntando sobre o dom de língua? Está me perguntando sobre qualquer coisa dentro da Bíblia? Fala assim, você tem um tempo, se eu tiver tempo, você tem um tempo para nós sentar e conversar? Ah, não, agora não, não sei o quê. Não, ei, não é bagunça. Você pode me dar o seu WhatsApp, você mora perto de mim, você mora onde? Você pode me dar o seu WhatsApp, você pode me dar o seu contato, que aí nós vamos conversar direitinho, tranquilo. Você tem mesmo o interesse de conversar sobre o assunto? Porque se a pessoa quiser só encher o teu saco, ela vai bater em retirada com o Satanás dela, com o diabo dela, vai botando tudo que não presta por aí afora. Se for uma ovelha do nosso Pai, vai dar o WhatsApp. Se tiver um tempo, vai sentar contigo e vai ouvir, ainda que ela questione alguma coisa, porque já aconteceu comigo. De questionar, olha, pois eu estava sendo enganado mesmo. Eu estava sendo enganado. Por quê? Porque uma igreja que verdadeiramente joga o quarto mandamento do meu pai, ou joga qualquer mandamento do meu pai por terra, zomba, sapatia por aí afora, isso aí provém de Satanás mesmo. E sabe de quem? Da meretriz mãe, da grande Babilônia, a igreja católica apostólica romana. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando aqui, em relação a isso. Você é gentil ainda, né, quando você aceita Cristo como teu Salvador. Gálatas capítulo 3, versos 6 ao 9.
verso 28 ao 29. E é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Sabei, pois, que os da fé é que são abençoados com o crente Abraão. E aí? Se é da fé, já é filho do nosso pai Abraão, espiritual. Agora vamos ver o que a Bíblia fala para nós. Aqui, ó. Dessaste. Não pode haver judeu, nem grego, nem servo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Aqui, ó. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E aí? Existe gentil ainda após aceitar a Cristo? Ah, não, né, pastores? Não existe não, né? Não, né? Não existe não. Pois é. Tá vendo, ovelhas? Como é que a banda toca? Eu só tenho uma coisa para falar para vocês. Quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, nós iremos contemplar todas as minhas pregações, como também nós iremos contemplar as pregações de todos os pregadores por aí afora. Naquele grande dia, não vai estar escrito no meu Pai, nos livros de registro. Para você que não sabe, existem 3 livros. Primeiro, os livros de registro. Segundo, o livro da vida. E o terceiro, o livro memorial. Nos livros de registro, não vai estar assim, ó. O Edinaldo falou que alguém poderia viver sem guardar o sábado, que a pessoa iria ser salva. O Edinaldo vai estar lá assim, ó. Se você ama Cristo, se você tem um tempo para estudar sobre isso, vamos estudar. Mas de antemão, eu te falo, o pecador não vai subir para a eternidade. Não vai subir para a eternidade. E aí? Vamos voltar para a palavra? Vamos. Vamos aqui, ó. Tito, capítulo 3, verso 10. Aqui, ó. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez. Meus irmãos pastores adventistas, quantas vezes vocês foram no César Cavalcante, Joaquim por aí afora, fulano, Beltrano e Ciclano por aí afora? Adiantou de alguma coisa? Adiantou não, né? Quantas vezes vocês já admoestaram ele? Porque a palavra do meu pai fala assim, ó. Tito capítulo 3, verso 10. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Evita, evitar, evitar. Lembra? Provérbios capítulo 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E olha só o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Romanos capítulo 2, verso 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E aí? E aí, o que vocês me dizem? Vamos lá para nós dar um passinho adiante, vamos? Aqui, ó.
Pois sabeis, verso 11, Tito capítulo 3, verso 11, pois sabeis que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Quando eu falo que essa laia maldita já se entregaram para Satanás por aí afora, ainda tem muitos aí que ainda falam o que ainda? Que crente é esse, chamando os outros de filho de Satanás? A Bíblia assim o diz. A Bíblia assim o diz. Lembra? 1 João, capítulo 3, verso 7. O que fala o texto? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Deixa a Bíblia falar para nós. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, que é em Cristo. Aquele que pratica o pecado, vamos lá, verso 7 ao 10. 1 João, capítulo 3, verso 7 ao 10. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Você não pode viver pecando após você aceitar Cristo como seu Salvador. Se você viver pecando e você não aceitar Cristo como seu Salvador, você não vai subir do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque lá em cima não se encontra mais o pai do pecado, nem o lugar deles. Aí sabe o que acontece? Olha o que fala o verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. É só irmão de sangue, não irmão de igreja. Lembra que Deus abomina aquele que faz contenda entre os irmãos? E mais, o verso 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E aí? Você entendeu como o negócio é sério? É eu que estou falando, os filhos de Deus, os filhos de Satanás, é eu mesmo que estou falando por mim mesmo, é a palavra do meu Pai. E mais, ele ainda fala ainda. Lembra? Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Aí, ó. Tito, capítulo 3, verso 10. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Sabe por quê? Porque quando é ovelha, ela ouve, baixa a cabecita, arrepende dos seus pecados, abandona e é uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque tem muitas pessoas que aceitam Cristo como seu Salvador e ainda fica vivendo como uma velha criatura. Como que nós mais vemos por aí afora, pastores, eu sou gentil. Gentil? O que a palavra do nosso Pai acabou de falar aqui para nós? Efésios capítulo 2, verso 17 ao 19. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui para a honra e glória nossa eterna aqui. Olha nos meus olhos aqui, meus irmãos, para a honra e glória nossa eterna. Meus irmãos, está mais claro do que o sol de rachar no verão no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia até aqui, para a honra e glória nossa eterna. Deixe nos comentários aí para nós, para a honra e glória nossa eterna. E aí, vocês entenderam o que a Bíblia fala para mim e para você? Os filhos de Deus e os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Nós temos que pregar o que está aqui dentro. Isso aqui não é terror. Isso aqui é o evangelho eterno esclarecedor. Só tem dois caminhos, meus irmãos. Só tem dois caminhos, só dois caminhos. Ou a eternidade, ou o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Não tem esse negócio de meio termo. Ah, é porque nós temos que ter tato para pregar, porque se a pessoa aceitar Cristo como um desespero, ele vai estar amedrontando o povo, não sei o que, isso, aquilo, outro. Então a Bíblia é um terror? Então isso aqui é um terror. Então a Bíblia é um terror? Tudo isso aqui é um terror que eu acabei de ler aqui agora? É a Bíblia. E foi escrito. Aquilo que foi escrito, que está escrito, é para nós pregar. É para nós pregar. Não é para nós se acovardar. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Me diz uma coisa, deixa nos comentários aqui para mim ter certeza se você sabia dessas passagens que eu li aqui agora. 1 João, capítulo 3, verso 7 ao 10 e verso 15. E agora, vamos voltar? 1 João, capítulo 3, verso 4 ao 6. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E aí? Você vai viver pecando todo dia e toda hora? Eu peco todo dia, eu peco toda hora, eu peco até em sonho, eu peco até dormindo e por aí vai? Meu irmão, minha irmã, você não é filho nem filha de Satanás para andar pecando todo dia e toda hora quando você aceita Cristo como seu Salvador.